Então vamos lá, gente. Qual é a perspectiva que a gente tem aqui agora? Primeiro, a iniquidade se multiplicando. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 10 a 12. Estamos falando do princípio de dores. Quando Jesus fala que se esse tempo não fosse abreviado, nem os escolhidos... Obrigado, Giovana. Preste atenção. O que acontece? Jesus está falando da multiplicação da iniquidade no princípio de dores. No princípio de dores. E aí o que ocorre aqui? Quando ele fala assim, se esse tempo não fosse abreviado, gente, a gente na hermenêutica, você tem que entender que os versículos eles estão subsequentes. Só que, quando Jesus conversa, não tem versículo, não tem capítulo, é uma narrativa, é como você lê um livro. Então, se você pegar o versículo lá de Mateus 24, que Jesus fala assim, se esses tempos não fossem abreviados, ele está falando de quais tempos? Está falando dos tempos da grande tribulação, ok? Lembre-se, a hermenêutica é nossa amiga, principalmente na língua portuguesa. A hermenêutica é nossa amiga. Da língua portuguesa, então, porque você precisa entender o que está no português. Nem todo mundo vai ter acesso ao grego, até porque Jesus estava falando ali com eles em aramaico, mais possivelmente, ou em hebraico, mais possivelmente aramaico, e foi traduzido no grego, veio no grego. Então, quando você pensa que Jesus falou assim, olha, ele fala de 3 tempos distintos. Do tempo em que Daniel fala lá quando eles entram no templo e sacrificam um porco. Depois, Jesus vai falar de Tito Vespasiano, que vem no ano 70 e destrói todo o templo. E é nesse momento que ele fala assim, olha, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem sobre os telhados não desçam. Por que da Judéia? Porque foi ali na região da Judéia que aconteceu isso. Verso 16 do capítulo 24. Então os que estiverem na Judéia. Por que ele não fala assim, os que estiverem em Nazaré? Os que estiverem na Galileia? Os que estiverem em Pérea? Não, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Tito entrou com o exército lá e tacou fogo, acabou com Jerusalém. Acabou. Jerusalém foi exterminada. Então, e quem estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas coisas. Mas ai das grávidas e das queimamentos naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Olha bem. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tão pouco haverá. Se aqueles dias, aí, vamos lá, se não fosse, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse versículo 22 e o 21, ele está voltando para lá em cima, nos versos. E Jesus respondendo diz, 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou o Cristo, enganarão a muitos, ouvireis de guerra, rumor de guerra, olhai e não os assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Entenda, até chegar às grandes guerras da Idade Média, entre povos, ninguém aqui falava de guerra porque Roma imperava tremendamente. Então esse texto não serve para aquele tempo. Vocês estão compreendendo? Aquele texto não serviria para eles, porque eles não teriam guerra, rumores de guerra. Roma mantinha a paz. A Pax Romani acabou. Então isso só vai acontecer lá nos anos, a partir dos anos 600, 500, com a expansão do catolicismo e das guerras, até aqueles filmes de Idade Média que você vê, de espada, anos 700, 800, anos 1000, 1200, até o final da Idade Média. Então, mas a guerra vai começar ali, entre os anos 500 e os anos 1100, 1200, muitas guerras, tá? Muitas guerras. Cristianismo em expansão na Europa e na Ásia. Então, entenda que, é por isso que eu falei, para você entender o escatológico, o profeta, você tem que conhecer a história, você tem que entender como funcionou o andamento. Então, tempos abreviados, esses tempos abreviados de quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos, que será o nosso caso. E aí ele vem falando, eu virei de guerra, rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio mas todas essas coisas, verso 8, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vamos lá, vamos descer novamente os versículos, que o texto não está em versículo. Mas aquele que persevera até o fim será salvo, 13, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha todas as nações. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todo, tipo assim,
para que nenhuma nação reclame que não ouviram do evangelho. E então virá o fim. A qual fim Jesus está falando? O fim do ciclo da grande tribulação, e não o fim dos tempos, e não a consumação dos séculos pós-milênio. A compreensão aqui, estou falando porque é uma matéria que eu gosto muito, que é a hermenêutica. Eu gosto muito da hermenêutica. Então, na minha concepção, o processo aqui de entendimento, esse virá o fim da grande tribulação. Ou, perdão, o fim do princípio das dores. Ou o fim das dores de parto. Ok? Para dar início, um finaliza, aí começa o quê? A grande tribulação. Partilhada em 2 pontos. Na linguagem literal, 7 anos. Na linguagem profética, não se afirma nada, até porque para Deus 1000 anos é como a vigília de ontem, um dia é como 1000 anos. Então, você falar de 7 anos, complicado. Eu tenho uma outra percepção dos 7 anos. Na minha concepção pessoal, está escrito 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas na minha concepção pessoal são 70 anos, porque nós, como igreja, somos o novo Israel. E o novo Israel, lembrando que a igreja ela é pré e meso, na minha concepção. Pré e meso, a igreja vai ficar na grande tribulação. Eu digo que a maioria. Por quê? São virgens desapercebidas. São virgens... Pessoal, mas as 10 virgens é para Israel. Negativo. Então, noivo também é para Israel. Noiva também é para Israel. Não, quer dizer que eu só escolho o que é para gente, o que não é para Israel, deixa para lá. Não. Noivo e noiva é para nós, então, peraí. Se Jesus fala das bodas do cordeiro para nós, se Jesus fala na ceia que vai preparar, vai tomar outro vinho para nós, então, peraí. Então, as virgens são para nós. As parábolas servem para nós. O filho pródigo serve para nós. Então vamos tomar cuidado, a gente tem que ter coerência no discurso, coerência na teologia. E aí, gostou do corte? Gostou do tema? Então, nos ajude deixando bastante comentários, deixe sugestões, sugira aqui talvez algum tema, discuta o tema, claro, de forma sadia, hein? Sem briga. Olha, precisamos muito dos seus comentários, precisamos muito que você esteja conosco debatendo o que foi dito aqui. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça do like, da inscrição, tá bom? Até a próxima, Deus abençoe, obrigado!